Muito bem, gente, vamos falar de um assunto polêmico, um assunto espinhoso, um assunto delicado. E é uma realidade entre nós, pelo menos é algo real, mas nós temos de alguma forma fechado nossos olhos para essa situação. É uma situação em que o mundo ele vive de forma violenta. A sociedade está violenta. O homem e a mulher, as pessoas, o ser humano está dando vazão para aquilo que acha que é certo, né? Estamos confundindo liberdade com libertinagem. E nós temos excedido os nossos direitos, né? O meu direito termina quando começa o direito do outro, né? Esse assunto de abuso, de violência doméstica é um assunto um pouco amplo, né? Talvez você pense, quando fale de violência doméstica, você esteja pensando em apenas agressão física, né? Mas não é bem isso, né? É isso, mas tem muito mais. Eu cresci num lar não tão saudável. Houve violência doméstica física e também outros tipos de violência, né? Nós percebemos o seguinte: a Bíblia diz que nós não somos culpados pelo nosso tempo de ignorância. Deus não leva em consideração os pecados quando cometemos na ignorância, mas seremos cobrados por aquilo que sabemos, que conhecemos, que foi de alguma forma mostrado, a luz que nós recebemos. E o mundo evangélico, por incrível que pareça, tem aumentado de uma forma assim muito acentuado a violência doméstica. Existe em nosso meio um tabu sobre falar sobre isso, porque tudo que a gente vai falar, muitas vezes ou a gente parte pelo lado que não tem nada a ver, ou parte para o lado que tudo é violência doméstica, né? Estamos também vivendo numa era em que a sociedade não quer ser exortada. Então, assim, é a época em que as crianças, as novas gerações, elas são bem milindrosas, né? Tudo é violência, né? Só que a gente tem que encontrar um equilíbrio nisso. Existe a exortação, a disciplina, mas também existe o excesso disso, que é o abuso e a violência, né? Bom, eu vou ler agora um texto que de alguma forma fundamenta aquilo que nós vamos falar hoje, né? Lá em Gálatas, no capítulo 5, diz o seguinte, olha lá, na tela para você ler comigo, ó. Gálatas capítulo 5, verso 19, diz assim, ó, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Até aqui nenhuma novidade. Isso aqui são o desejo carnal, né? Aí entra lá da questão sexual. Depois entra a questão da idolatria e feitiçaria, inimizades, porfias e ciúmes. Ciúmes aqui já entra no relacionamento de homem e mulher e também de amigos, né? Iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, aqui nós temos aqui uma lista de pecados que nada mais são um sintoma de uma doença maior chamada pecado. Todas essas obras aqui que vocês estão vendo aqui são os efeitos do coração pecador, do coração que tem pecado. A nossa natureza má, ela produz isso de forma espontânea, toda essa lista aí, tá certo? Então o fato de haver brigas e tantas violências é porque existe em nós um coração pecador, tá? E eu quero fazer algumas reflexões com vocês sobre abusos dentro da família e violência doméstica. Os conceitos que eu vou passar para vocês agora atingem tanto mulheres, homens e crianças. Claro que na sua maioria, eu estou falando de coisas assim de mais de 90%, a violência ela se destaca e ela de alguma forma ataca mais a mulher, ok? Então, homem, que você que está me assistindo e está me ouvindo, não fique pensando, o pastor só está falando da mulher. Pastor. Claro, querido, a mulher sempre foi tratada como um produto. A mulher sempre foi desvalorizada.
Na história do cristianismo, se você é interessante isso, o cristianismo, apesar dos seus erros na conduta, na educação familiar, ainda assim valorizava a mulher diferente da sociedade, né? As pessoas gostam de jogar, agora que nós estamos nesse movimento de empoderamento das mulheres, eles vão para um outro extremo, de que o cristianismo só rebaixou a mulher. Mas não, uma teologia falsa, uma teologia errada do cristianismo faz com que pecadores aproveitem de outros, né? E isso que aconteceu. Tá? Uma teologia errada fez com que as mulheres fossem transformadas em produtos. Isso é a verdade. Isso é a verdade. Tá? Então, sinta-se representada mulher, você mulher, nestas minhas falas aqui, e homem também. Existem violência contra o homem? Existe. Existem violência contra as crianças? Existem. Tá? Então, hoje o meu foco é uma violência no geral. Claro que vou dar ênfase na mulher, porque hoje em dia é o tema do momento, a sociedade está abrindo os olhos para esse tipo de violência. Tá certo? Então me acompanha aqui, por favor. Perguntas para considerar. Tá? Você tem medo do seu parceiro, da sua parceira? Como assim, pastor? Tem medo? Você tem medo de que ela possa te agredir fisicamente? Já pensou nisso? Não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, ela vai me agredir fisicamente. Então ali já é para acender uma luz amarela, vermelha aí. Como assim? Então justifica, se você fizer algo, justifica a ação dele de te bater. É um perigo. Você tem medo do seu cônjuge porque se fizer algo, você vai perder alguns direitos que você tem? Você vai ser privada ou privado de algum direito que você tem dentro do lar? Se você tem esse tipo de medo, é porque você está sofrendo algum tipo de abuso. Porque precisa haver liberdade dentro do lar. Então eu estou falando para alguém aqui hoje que talvez tenha medo do seu parceiro. Isso é coisa séria. Ao decorrer da minha fala, eu vou falar muitas coisas que talvez você pense que os pastores, né? Eles fazem de tudo para manter as pessoas casadas. Mas no meu ministério não tem sido assim. Porque eu tenho encontrado lares completamente destruídos. E que quando ambos querem juntos mudar, é possível, gente. O milagre acontece quando Cristo está reinando no lar e ambos estão tentando melhorar, milagres acontecem. Mas tem situações, queridos, que a mulher não quer mudar. Que o marido não quer mudar, então não adianta ficar sofrendo, tá certo? Não adianta sofrer. Agora, com relação à separação em um outro casamento, aí é uma outra história, uma outra episódio para a gente falar aqui. Mas Deus não te fez para você viver com medo, sofrendo. Deus não te fez para isso. Tá? E não é a igreja nem a religião que vai te impor que você vai ficar nessa vida. Isso é um absurdo. Tá? Muito bem. Segunda pergunta importante aqui. Você sente liberdade para expor suas ideias, desejos e opiniões? Você tem essa liberdade ou você tem medo de se expressar? Se você tem medo de expressar aquilo que vai no teu coração, claro, nem sempre dizer aquilo que você quer tem uma certa maneira de dizer, né? Mas só o fato de você pensar, refletir aquilo que você, expor aquilo que você está refletindo, causa em você medo da reação do teu marido, tua esposa, temos um problema. Você está sofrendo abuso e não sabe. Outra coisa. Você tem vergonha de compartilhar certas atitudes do seu parceiro para sua família ou amigos? Tipo, acontece alguma coisa estranha, um xingamento, uma agressão física, ele taca algo em você, ou ela faz isso, ou ameaça você. Você tem essas coisas, você guarda em sigilo? Porque existem duas coisas que a gente tem que ter em mente. Existe a privacidade e existe o sigilo. Privacidade são coisas íntimas do casal que não precisa ser aberto para outras pessoas. Né? Existem alguns certos... a intimidade do casal, algo que é entre quatro paredes, num relacionamento sexual, uma certa conversa, intimidade. Isso não precisa abrir, é intimidade. Sigilo. Quando existe sigilo, nós temos um problema. O que é sigilo? Sigilo, de alguma forma, é tentar esconder algo que pode estar prejudicando alguém.
Então, se você dentro do teu lar, você está escondendo algo que está prejudicando outra pessoa ou te prejudicando, esse sigilo precisa ser quebrado. Entendeu? Privacidade é algo particular da família. Tem coisas que tem que você ficar falando para a família, para amigo, é algo você e do casal. Agora existem limites em que umas certas atitudes que prejudica você, está prejudicando outras pessoas, esse sigilo não pode existir. Vou dar um exemplo para você. Eu já atendi pessoas em que a mulher me procurou, né? Nunca atendi um homem que apanhava, né? E se atender também vou tomar as decisões que tomei já no passado com referência à mulher. A mulher me apareceu com um olho roxo. Falei, o que está acontecendo, meu irmão? Ah, pastor, eu queria contar algo para você, mas eu tenho medo da reação dele. Eu tenho medo de perder a casa. Eu tenho medo. Ela tinha medo, via medo. Mas ela estava com o olho roxo. Eu falei, irmã, eu não tenho muita coisa que falar para a irmã. A única coisa que eu tenho que fazer agora é ir lá na delegacia e dar parte. E dar parte. E ela falou, não, pelo amor de Deus. Eu falei, não, eu não vou ser sigiloso com esse tipo de coisa. Passou do limite. Então, vou dizer para você aqui que está me ouvindo. Se um dia eu for, se eu não sei quem vai estar assistindo, mas se eu for teu pastor e souber que você bateu na tua esposa, querido, eu vou denunciar você, tá? Pode ficar bravinho comigo, pode ter suas justificativas, mas se eu descobrir que você está batendo na tua esposa, espancando teu filho, fazendo algo, eu denuncio você e depois converso, tá? Claro, se eu tiver provas que você está fazendo isso, é a atitude que nós devemos tomar. Aí alguns podem levantar, ah, pastor, mas briga de marido e mulher não mete a colher. Será? Então aguenta aí, nós vamos chegar aí, tá? Outra coisa, você não. Outra forma de abuso. Você não consegue imaginar a possibilidade de viver sem seu parceiro? Ou seja, você está tão preso na tua vida conjugal que se você perdesse ele, perdesse ela, você estaria totalmente desamparado, acha que não teria solução para a tua vida? Eu não estou dizendo que você, por exemplo, eu, no lado sentimental, amoroso, eu não consigo viver sem minha esposa. Mas eu percebo que tem muitas pessoas, casais assim, que um depende tanto do outro, ou o outro, que é tão manipulador, comete abusos sobre o outro, que essa pessoa aqui ela se sente tão pequena que ela não consegue sobreviver ou viver sem a pessoa. Porque essa pessoa que domina, ela domina finança, ela domina pensamentos, decisões, a ponto dessa daqui se sentir um nada. E essa opressão é tão forte sobre essa pessoa oprimida, que ela se sente assim, que ela não seria completa feliz sem o agressor. Então ela suporta tudo as coisas porque ela vê que ela não tem condição de viver sem o opressor. É um absurdo. Já encontrei pessoas assim. Já vi casos assim, que a mulher não separa porque fala, ah, pastor, mas é ele que paga as contas. Mas pastor, olha só, mas eu vou para onde? Ah, pastor, mas eu vou fazer o quê? Então assim, a pessoa, coitada, ela não tem discernimento. Ela tá numa vida opressora em que o rapaz, o agressor, é o tudo para ela. Infelizmente, existem muitas pessoas vivendo desse jeito, tá? Então, querido, se você está vivendo nessa situação, você sofre violência doméstica. Não é só por causa de espancamento, existe outros tipos de violência. Tá? Nós vamos falar sobre isso. E é agora. Tipos de agressões ou abusos ou violências. Né? Eu procurei a Lei Maria da Penha, li o artigo todo lá tal, e quebrou alguns paradigmas. Um deles é que a gente pensa que existe só a Lei Maria da Penha, né? e a Lei João da Penha, né? Os homens falam isso, né? Mas a Lei Maria da Penha, ela foi feita tanto para homens como para mulheres, tá? Então entenda isso. Já existe uma proteção para você, homem, se você é agredido pela tua esposa, tá bom? Muito bem. Tipos de violências. Tipo de violência. Eu tô falando para vocês, gente, essa mensagem de hoje, esse estudo de hoje, essa palestra de hoje, não é fácil falar para mim, para vocês, porque imagina nós cristãos estarmos falando sobre isso. É um absurdo. É um absurdo falar sobre abusos numa família cristã.
Lembra que o texto que eu falei para vocês é tudo que um coração pecador ele flui dentro dele, né? Jesus fala que o que contamina é aquilo que sai do homem, né? Porque o coração está cheio de porcaria. Mas um coração que aceitou Jesus, que entregou a vida para Jesus, entende-se que essa natureza humana está sendo sufocada e que os frutos do Espírito estão transbordando. Mas não é a realidade da família evangélica. Não é a realidade. Eu sou pastor há quase 10 anos e eu tenho visto horrores dentro do lar evangélico. Horrores. Então vamos lá. Violência, tipos de violência. A mais conhecida, física. E a física não é só espancamento. Ele me bateu, me espancou. Não, ele te empurrou. Ou ela te empurrou. Ela pegou uma faca para te ameaçar. Né? Ele te beliscou. Empurrou, te beliscou, o que mais que eu não tenho aqui? Pegou objeto e tacou objeto em você, né? Isso é uma agressão, isso é um abuso. E veja, eu sei que existe perdão para esses casos, claro que existe perdão, mas você que está sendo abusado, você precisa abrir os olhos e procurar ajuda. Procure pessoas que você conhece. Não vive uma vida assim, gente. Deus não te colocou nesse mundo para viver, para sofrer esse tipo de coisa. Depois nós vamos falar sobre as desculpas que as pessoas usam para sofrer, tá? Mas se você foi já espancada, levou tapas, empurrões, você já foi atingido por objetos, isso é violência. É violência. Não cabe isso na família cristã. Não cabe, gente. Outro abuso que talvez você sofreu, né, e você que votou aqui na nossa enquete, talvez não tenha entendido, né? Violência psicológica. Tudo que cause dano emocional, diminuição da autoestima. Sabe aquele marido que não elogia a esposa? Pelo contrário, só vê defeito e faz questão de falar o defeito, falar do problema, falar da roupa, falar da maquiagem, falar do cabelo, falar do sapato, falar do cheiro. E isso? Pra que esse tipo de coisa? É violência psicológica, né? O que mais? Ameaças. Ficar ameaçando, né? É uma violência psicológica. Constrangimento. Eu já vi marido, às vezes, fazendo brincadeira, sem graça na frente dos outros, diminuindo a esposa. Olha, eu teve uma vez que o marido fez isso e eu acabei retrucando, né? Para nunca mais fazer, né? Porque gerou um constrangimento maior. Mas, rapaz, que ignorância, rapaz. Você perde a tua mulher, vai se valorizar o produto que você tem, produto entre parênteses, né? A esposa que você tem, né? Às vezes a gente valoriza mais um produto que a gente compra do que a esposa que a gente tem. É um absurdo isso. Então, se você valorizar, fica constrangendo, tirando sarro. Que coisa idiota, desculpa a palavra, gente, mas não tem sentido um cristão fazer esse tipo de coisa. Constranger a mulher ou constranger os filhos. Eu sei do que eu estou falando, eu já fui constrangido na frente dos outros. Meu pai, na sua baixa cultura e ignorância, constrangia a gente na frente de todo mundo. É um absurdo isso. A autoestima da pessoa, do filho, da esposa, do marido, vai lá embaixo. É terrível isso, isso é um abuso, é violência doméstica. O que mais? Humilhação, manipulação, fica manipulando as pessoas, né? Fica coagindo as decisões, as atitudes da pessoa, não deixa que a pessoa seja livre, né? Não, vive na base da ameaça, do constrangimento, da manipulação, para que a pessoa se sinta superior. É um absurdo esse tipo de coisa. O que mais? Isolamento. Olha isso aqui, gente. Isso acontece no século XXI. Tem maridos, tá? Eu não vejo sim. E mulher também. Vamos pôr um ponto aqui, uma vírgula também. Mulheres também. Que proíbe o marido de ver os amigos. Não, você proíbe de conversar com amigos. E tem maridos que proíbe a mulher de visitar os parentes, de falar com os amigos. Fica isolando ele em casa, não deixa sair. Não deixa estudar. Olha que absurdo, não deixa estudar. Não vai estudar porque tem ciúme que vai encontrar com outras pessoas. Que absurdo, cara. Que absurdo. Isso é violência doméstica. Né? De alguma forma isolar, né? É o teu produtinho, né? Aquilo você pega e traz para você, né? E você protege, né? Porque é seu. Isso é egoísmo, querido. Deus não faz isso com você porque você tem que fazer com as pessoas.
Deixa a tua mulher estudar, deixa a tua mulher fazer um curso, deixa a tua mulher conversar com os amigos, com a vizinha, com o parente, deixa ela ser livre. Tá bom? Não fica querendo manipular o seu marido também. Você, mulher, tem muita mulher possessiva aqui. Tudo é ciúme. Ciúme não é de Deus, tá? Se teu amor tem ciúme, é pecador isso, é doentio. Ciúme não é de Deus. Ciúme é. Eu vejo muitas pessoas, é bom ter um ciúme no relacionamento. Que besteira, querido. Que besteira. Uma das coisas que destruiu o casamento da minha mãe, né? Falo isso com muito carinho e ela sabe que eu tenho conversado com ela sobre isso, foi ciúme. Ciúme acabou com o casamento. Que um deu motivo, claro, ok, mas o ciúme, eu lembro uma vez quando eu comecei a namorar minha esposa, e ela falava assim, amor, você não gosta de mim. Eu falei, como assim eu não gosto? Claro que eu gosto de você. Não, porque você não tem ciúme de mim. Eu falei, querida, se um dia você fizer alguma coisa, quem vai perder é você, não sou eu. Então eu confio em você, até o ponto que você perder essa confiança. E quando perder essa confiança, aí nós teremos que tomar algumas decisões. Mas eu com ciúme de você, seja feliz, converse com suas amigas, com seus amigos. E eu não quero que você também tenha possessão sobre mim, tá? Então, gente, tem muita gente sofrendo abuso em casa e acha que abuso é só espancamento. E não é isso, tá? Vamos continuar? Abuso sexual. Puxa vida, eu preciso falar disso? Preciso. Tem muita mulher cristã que está sendo violentada sexualmente. Porque querem fazer coisas que o marido vê nessas internet da vida e quer que a mulher se submeta. Isso é violência, querido. Isso é um estupro. E eu estou falando isso, eu estou abrindo meu coração aqui porque, gente, a minha cabeça eu recebo tanta coisa. Eu vejo lares infelizes, né? Porque nós cristãos, que era para ser luz do mundo, a gente não consegue nem ser o abajur dentro de casa e quer ser luz no mundo. Então tem muito maridão aí vendo pornografia e depois quer imitar com a mulher, quer que a mulher faça, se submeta a certas coisas. Que absurdo! Isso é estupro. Não funciona isso. Não tem como ter um lar feliz desse jeito, amigão. Tá? Mesma coisa a mulher. Não fica insistindo pro marido fazer certas coisas que o marido não quer. O amor precisa ter renúncia e sujeição, desde que não me cumprimenta, não me ofenda, não me diminua, não me trate como um objeto. Ok? Isso é amor. Fora disso, não é amor. Então, gente, tem muito maridão aí aprontando com a esposa e achando que está no direito. E não está no direito não, viu? Outro tipo de violência doméstica é a patrimonial. Esse aqui também tem. Priva a mulher dos bens. Priva a mulher dos bens. Falamos sobre finanças aqui no episódio passado, né? O homem ganha e a mulher não trabalha, né? Ela está cuidando em casa. Mas ele, como se tivesse um rei na barriga, ele que tem a chave do cofre, não libera o dinheiro para ela cuidar dela, arrumar um cabelo, uma unha, comprar uma roupa. Ela tem que implorar para ele comprar alguma coisa. Isso é violência. Que isso? Se você ganha, está trabalhando, é porque ela está em casa cuidando, então divida com ela. Assista o episódio passado que nós falamos sobre finanças. Tem muita gente fazendo isso, manipulando as pessoas por causa do dinheiro. Essa é a violência patrimonial. O que mais aqui, ó? Privar de bens, destruição de documentos. Olha o que eu vou falar aqui para vocês. Eu atendi casais que o marido queimou o RG, o CPF e mais não sei o que para ela não poder viajar. Que absurdo! Fez isso, se sentiu no direito de queimar os documentos dela para manter ela presa em casa. Isso é violência, isso é crime. Não pode ter um lar cristão. Um absurdo. Acho que eu estou me exaltando aqui, né? Me peço desculpa para vocês aí se eu estou passando dos limites. Mas se eu não falar o português claro para vocês, talvez vocês não ouçam em outro lugar. Tá bom? Quinto tipo de violência, e a última aqui dos tipos de violência, é violência moral. Já falei um pouquinho sobre ela, mas acusação de traição. Isso aqui o marido, não, pastor, porque ela vai matar outra, ela tá me traindo. Eu não tá me traindo, porque você falou com fulano. É acusação de traição. Não, porque você não presta, porque você veste tal roupa, é porque você. É a violência moral.
Não, é porque você anda com o carro com o vidro assim, com o som ligado, porque você não presta, porque você usa esse batom, você não veste porque você usa essa roupa, ah, você não presta porque você está usando essa jaqueta, essa calça, ah, você não presta. É acusação onde destrói a moral da pessoa, né? Então acusa que está traindo, acusa a pessoa por ter uma má índole pelo que veste ou que faz, né? E isso acaba destruindo a pessoa, né? E a pessoa não tem essa culpa. Se você não gosta das atitudes do seu marido ou da sua mulher, então converse. Nós falamos sobre isso, sobre diálogo. Né? Falou, olha, eu não gosto que você saia com essa roupa. Por quê, marido? Eu não gosto que você saia com essa roupa por causa disso. Eu não gosto que você faz isso e tal. Mas eu me sinto bem, ok, você se sente bem, mas eu não me sinto bem. Vamos tentar chegar num acordo? Ok? Ou a mulher fala assim, maridão, eu não gosto que você conversa com fulano. Fala, por quê? Eu me sinto que estou sendo traída. Porque você conversa assim, você dá atenção para fulano, tal, e eu sinto isso ciumado. Então, gente, se não tiver conversa, diálogo, as coisas vão partir para agressão, para violência. Tá? Então aí, ó, a violência moral é acusações de traição, calúnias mentirosas, né? Mentira, né? Expor a vítima. E isso já vi fazendo isso, né? Na frente dos filhos. Eu vi a mãe acusando o pai de traição na frente dos filhos. E não tinha nenhuma traição, era coisa da cabeça dela. Mas ela violentava o marido na frente das crianças, fazendo com que as crianças fossem contra o pai, que o pai era imoral, que o pai era um safado. Cuidado com esse tipo de acusação. Essas acusações são violentas, né? Xingamentos, palavrões, um absurdo, né? Eu não sei o que acontece, gente, mas o cristão, ele guarda estoque de palavrão. Ele vai guardando. Chega uma hora que ele vomita. Quer falar palavrão? Faça como eu faço. Eu vou dizer pra você. Faça como eu faço. Quando eu tô sozinho. Tô sozinho, acontece alguma coisa, eu vou dizer pra você, parece que lava a alma. Mas sozinho, para não escandalizar as pessoas, tá bom? Mas na frente dos outros, isso é complicado. E ainda direcionando pra uma pessoa, e essa pessoa na frente de pessoas queridas, é complicado, tá bom? Ok, xingamento. Muito bem. Então falei aqui de 5 tipos de violências que acontecem: física, psicológica, sexual, patrimonial e também a violência moral. Muito bem, agora eu vou passar para a penúltima parte, né? Tem algum tempinho, vou acelerar aqui. A segunda parte é desculpas mais usadas para quem está nessa situação, quer seja agredindo ou sendo agredido, e não percebe. Primeira desculpa que todo mundo usa quando está sendo agredido: ele é assim mesmo, é igual o pai. Ah, não, pastor, eu entendo, né? Ele é igual o pai, é tadinho, ele é assim, ele é assim. Ele é assim. Querido, ele pode ter sido assim, mas quando ele aceitou Jesus, não tem como, né? Não tem como, tem que ter uma mudança. É a mesma coisa você dizer eu já dei esse exemplo, vou dar de novo. Imagine que eu chego na sua casa, né? Eu chego na sua casa e aí você me olha um pouquinho sujo, assim, desarrumado. Eu falo, pastor, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Eu estava andando com o meu carro e de repente veio numa banguela uma Scania com mais de 40 toneladas e bateu no meu carro, fez com que o meu carro saísse capotando 15 vezes e eu caí numa ribanceira. O carro pegou fogo, mas eu consegui sair e tô aqui. Não aconteceu nada. Aí você vai olhar pra minha cara e falar assim, mas tu é mentiroso, como assim? Um caminhão de 50 toneladas bate em você, você capota 15 vezes, teu carro pega fogo e não aconteceu nada? Mesma coisa, querido. Se você fala que aceitou Jesus, uma carreta de 50 toneladas passou sobre você e você continua o mesmo porcaria? Mas que é isso? Vocês estão entendendo? Então assim, se ele foi assim no passado, agora não é. Tem que ter uma mudança. E você que está sendo oprimido, você fica com essa ideia, ai tadinho, ele é assim, ele vai mudar. Vai nada, querida, vai nada. Você vai continuar sofrendo. Tem famílias que eu atendi que não adiantava eu abrir os olhos da pessoa. A pessoa está tão dominada por aquilo que não consegue sair, né? Aí o que eu fiz? O meu foco já não era com essa pessoa que era oprimida, coitada. Ela não tinha raciocínio para se libertar. Eu tive que ir num rapaz, eu fui muito sério pro rapaz.
e falei o seguinte: amigão, eu tô sabendo que você faz isso, isso, isso. Se ela aparecer novamente com marcas pelo corpo e acontecer uma coisa, eu vou colocar você na cadeia. Você entendeu? Eu só não vou agora por respeito a ela. Então a gente tem que tomar estratégias, né? Então essa desculpinha, ele é assim, ele é igual o pai, ele é igual a família, ele puxou o pai, não muda. Não cai nessa ladainha, não. Pastor, ele só tava nervoso, tadinho. Ele só tava nervoso, mas passou. É que ele teve uma semana tão difícil de trabalho. Então quando ele tá nervoso, ou quando ela tá nervosa, ela pode pegar uma faca, ela pode pegar um negócio, um prato, enfim, ele pode bater em você. Então o nervoso justifica a atitude dele. Que desculpa esfarrapada, né? Nada justifica você levantar a mão pro seu marido ou pra sua esposa. Não justifica. O teu nervosinho, querido, guarda para você. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Ok, você pode ficar irado pela situação, mas você levantar a mão para bater numa mulher, para espancar um homem, o que é isso? Né? São desculpas que a gente usa. Ele vai mudar. Fica nessa esperança, viu, querido? Olha, sempre que eu falo o seguinte: faz quanto tempo você está nisso, minha irmã? Tantos anos. Ele mudou? Não. E quantas vezes você pediu para ele mudar? Várias vezes. Então, eu sempre falo assim: tem muitas pessoas que pensam que separação é do demônio. E tem casos e tem casos. A única separação que a Bíblia deixa clara para nós, que é algo permitido por Deus, né, para que ter um outro casamento, é quando há um adultério. Então há uma quebra da aliança. Mas se você está vivendo num relacionamento onde um não está cumprindo com os votos matrimoniais, Deus não te obriga a você ficar vivendo esse inferno, querida. Ou querido, né? Deus não... tem casos que alguns querem se vingar, né? A mulher faz um inferno na cabeça dele. Aí ele vai lá e trai. É o que você queria? Acaba jogando a culpa nela. Mas é culpa dele. Quem mandou ele fazer o que ele fez? Separa então. Vocês podem separar. A igreja entende que há uma separação de corpos, né? Ou incompatibilidade de gênios. Só que os dois não podem casar. Porque eles estão casados perante Deus. Mas eles não precisam ficar juntos. Aí, se um quiser ter um casamento, vão ter que esperar um liberar o outro. Isso é uma outra conversa que a gente pode ter em outro momento. Mas você não é obrigado ou obrigada a viver nesse inferno. Por favor. Tá? Por favor. Eu tô nessa vida por causa dos meus filhos. Aqui tem uma coisa importante também. Maridão e mulher que está me ouvindo. Eu sei que os filhos, a gente pensa neles muitas vezes em primeiro lugar. Mas escuta o que eu vou dizer para você. Se você está tentando consertar teu casamento ou ficar no casamento por causa dos teus filhos, você está totalmente errada. Totalmente. Os filhos, eles precisam receber nossa atenção e carinho. Mas antes de vir os filhos, já havia você e ele. Depois seus filhos vão crescer e vão cuidar da vida deles e vai ficar só vocês dois. Então, se você quer consertar o teu casamento, não é por causa dos teus filhos. É porque você quer ter uma vida feliz com o teu marido ou com a tua esposa. Os teus filhos, realmente eles não são culpados da situação. Só que você não pode focar no motivo maior para consertar o teu casamento neles. Não. Você tem que focar em vocês dois. Vocês serem felizes. Vocês se acertarem. Ok? Os filhos, eles vêm depois. E tá cheio de casal focando nos filhos. Os filhos são o seguinte, queridos. Eles vão crescer e depois vão voar. Vão para outros ninhos. E o seu vai ficar vazio. E o que vai sobrar vai ser aquele rapaz que você suportou por causa dos filhos. E vai viver infeliz o resto da vida. Então, reveja esse conceito de vocês. Tá bom? Reveja. Vamos lá, para a gente terminar aqui que eu não quero demorar. Outra desculpa, né? Já escutei de mulheres. Pastor, mas fui eu que provoquei. Ok, às vezes as mulheres elas têm um poder nas palavras, né? E um homem acaba se descontrolando e acaba partindo, mas isso não justifica, querida. Não justifica ele levantar a mão, te dar um tapa, te empurrar, atacar algo em você. Não justifica porque você provocou. Satanás provocou Jesus. Mas ele era Deus, né? Era Jesus. A gente tem essa desculpa, mas ele era. Rapaz, Satanás provocou tantos homens no passado.
e eles não caíram como o teu marido caiu a ponto de bater em você, tá? Então é desculpinha. Claro, você, mulher, para de provocar também, né? Por isso que você precisa assistir aos episódios passados, né? Muito bem. Que mais aqui? Aquele conceito. Outra desculpa. Briga de marido e mulher não se coloca, não se põe a colher, né? E existem limites para isso. Essa frase é verdadeira, mas não completa. Porque realmente tem coisas que marido e mulher discutem que só entre eles sabe o contexto deles, né? Uma questão financeira, uma questão de desentendimento, uma coisinha entre eles. Mas a partir do momento, amigão, que você sabe que a tua cunhada está sendo espancada pelo teu irmão, a partir do momento, mulher, que você sabe que o teu vizinho tá batendo na mulher dele, não existe negócio de não colocar a colher. Tem que colocar, vai ligar pra polícia e falar, gente, é o seguinte, o marido tá batendo na mulher aqui em casa. Entendeu? Então eu vejo assim, às vezes um absurdo nosso, uma cultura boba. A partir do momento que a liberdade de outro é ferida por outras pessoas, a gente tem que tomar uma posição. Se um dia eu tô aqui em casa, eu não tenho nada a ver com a vida dos meus vizinhos, mas se eu escuto um gritaeira da vizinha, eu vou lá e se exploda que se ele vai querer brigar comigo, eu não vou deixar ele bater Sabe por quê? Eu cresci num lar vendo esse tipo de coisa. Eu acho... Eu falo assim, gente, às vezes com muito... Eu acho inadmissível levantar a mão para uma mulher. Eu acho um absurdo. Um absurdo. Tá? Então, assim, esse negócio de briga de marido e mulher, não se mete a colher. Existem limites para isso. A partir do momento que tem pessoas sofrendo e ainda sofrendo agressão física, você precisa tomar sua atitude, né? Isso não vai mudar, porque muitas famílias também acontece, né? Já responderam isso, pastor, é assim mesmo a vida. Muitas pessoas acontece isso, comigo não vai ser diferente, vai ser assim mesmo. Isso é um pensamento medíocre, querido. Quer ficar sofrendo? Então fique. Mas Deus não te fez para sofrer. Não vai com esse pensamento bobo que todo mundo acontece isso, a minha casa também acontece, tá tudo certo. Não tá tudo certo não. Tá? E última desculpa aqui, ó. Eu tenho que passar por isso. Deus sabe das coisas, né, pastor? Mas olha, a gente tem que passar por essas coisas. Não tem que passar, não. Não tem que passar, não. Violência doméstica não se passa, não. Se evita. Né? Muito bem. Não quero falar sobre problemas. Vou para a última parte para a gente terminar. E é como ajudar alguém que está vivendo nessa situação. Como ajudar? Primeiro, investigue com cuidado. Tá? Não saia acusando todo mundo de violência doméstica, por agressão. Se você está sentindo, percebendo uma coisa no ar, que a tua irmã está acontecendo no lar dela, com o teu vizinho, alguém conhecido, um irmão, não tome atitudes precipitadas, mas visite, converse, dialogue, tente descobrir. E se você vê realmente que está acontecendo uma violência ali, procure ajudar. Tá? Então, primeira coisa, investigue com cuidado. Depois, o que você faça? Promova segurança e suporte para a vítima. Descobriu qual é a situação que está acontecendo, chega na vítima, né? E pare desse negócio de culpar a vítima. Ele fez isso porque você fez isso. Mas ele te bateu porque você fez isso. Ela fez isso com você porque você fez isso. Gente, vítima sempre será vítima. Tá bom? Não negocie isso. A vítima... é porque a menininha saiu com um shortinho curto e ela então, por isso, foi estuprada. Que absurdo! Ela pode sair pelada na rua, não é porque ela saiu pelada porque eu tenho o direito de estuprar ela. Que absurdo que eu escuto às vezes, e escuto isso dentro da igreja. Mas como que pode um negócio desse? Pastor, mas bem que ela merecia, ela provoca o marido, todo dia que o marido chega, ela provoca. Que isso? Que absurdo. Vítima sempre será vítima. Entende isso? Não fique achando motivo, razão, circunstância para justificar o erro de um estuprador, de um violento, de um pai ausente, de um agressor. Vítima sempre será vítima. Você, a partir do momento que você bateu, perdeu a razão. Tá entendendo, amigão? Se você está sofrendo violência
da sua esposa, vou dar dica para você aqui. Se você está sofrendo a violência da sua esposa psicológica, patrimonial, tudo isso que eu falei aqui, e não é agressão física, se você levantar a mão e bater nela, filho, você está perdido, perdeu a razão. Porque hoje a sociedade ela está levantando para proteger a mulher, e isso é verdade, é bom, a mulher precisa ser protegida. Só que se você, não sei se você percebeu, se você vê na rua um homem brigando com a mulher e um homem batendo na mulher, todo mundo levanta para proteger a mulher. E tá certo, parabéns. Mas eu já vi, e vi vídeos na internet, você pode procurar e colocar aqui, mulheres batendo no homem, a mulher vai ser aplaudida. Olha o absurdo. Saímos de um extremo e vamos para outro extremo. Então, amigão, se você sofre violência doméstica, se você levantar a mão para bater nela, você perdeu, cara. Perdeu a razão. E não fique tentando se vingar pagando com a mesma moeda, traindo ela, jogando na cara dela. Não seja bobo, querida. Resolva, converse. Não dá para ficar junto, então separe. Mas não viva nesse inferno. E não pense você que ao levantar a mão, você vai ser justificado porque ela atormentava a sua vida. Não justifica levantar a mão contra ninguém. Tá bom? Então, gente, se você descobriu que tem alguém passando por esse tipo de coisa, promova segurança, suporte, ajude a pessoa, converse com a pessoa, tente passar segurança, tente mostrar luz, esperança para ela. Enfim, tente tirar ela da presença do agressor. Tem que ajudar, gente, tem que ajudar. Tem muitas pessoas que não denunciam porque se sentem desprotegidas. E nós cristãos temos que ajudar, temos que acolher. Tá? Eu já me envolvi em situações, mas eu fui lá para ajudar. E não vou deixar que aquela pessoa sofra daquele jeito. E a gente tem que comprar a briga, gente. O Evangelho diz que nós devemos suportar as pessoas e dar suporte a elas, né? E promova, claro, né, a cura para ambos os casos. Um agressor, eu conheço pessoas que eram violentas, mas depois de uma boa conversa, deixou o coração aberto para o Espírito Santo, mudaram. Então a gente tem que levar cura para o agredido e também cura para o agressor. Isso é verdade. Mas lembre-se que, olha só, essa frase eu até coloquei hoje, essa semana na internet. Jesus não impediu que a graça alcançasse o ladrão ao seu lado na cruz. Mas também Jesus não impediu que a pena capital chegasse para o mesmo bandido. Entendeu? Então, perdoar é uma coisa, as consequências são outras. Se o homem ou a mulher agrediu, passou dos limites, tem perdão, verdade. Mas tem consequências. As consequências podem ser pagar na justiça, e as consequências podem ser nunca mais ter aquele relacionamento. São consequências. Pode ter perdão, mas não quer dizer que a gente vai livrar das consequências. Então a gente precisa aprender a administrar isso. Bom, espero aí que vocês tenham compreendido. Desculpa a minha alteração, porque eu choro com a situação. Eu fico, sabe... Nós cristãos era para sermos luz do mundo. A gente não consegue nem ser abajur dentro de casa. Estamos nos últimos dias mesmo. E duro que o evangelho vai perdendo a força, porque o nosso lar não é um lar de esperança, é um lar de briga. E como que a gente vai levar o evangelho? E que evangelho que estamos levando? Então eu oro pelas famílias do Distrito de Caieiras, amo vocês. Eu tenho ajudado várias pessoas, conversado com muitas pessoas, estou aqui aberto, não estou aqui para julgar vocês, estou aqui para poder orientar. Tenho atendido vários casais, alguns estão pedindo para que eu atenda, mas eu não estou tendo agenda. Mas eu assim que possível, eu vou abrir mais espaço e nós vamos conversar. O problema não é vocês virem me procurar, não é problema, eu estou aqui para isso. O problema é vocês ficarem calados e manter esse tabu. Precisa ser conversado, queridos. A ferida, para ser curada, ela precisa ser limpada. E muitas vezes, para limpar a ferida, machuca. Mas só depois que ela foi limpa é que ela pode então cicatrizar. Esse é meu desejo, é minha oração para vocês nessa noite, tá? Violência e jamais. Que haja amor e paz nos nossos lares. Amém? Vamos orar então? Ore comigo. Pai querido, obrigado por esse momento de conversa, de disposição aqui da tua vontade para os lares. Existem lares que estão sofrendo vários tipos de violências e muitas vezes não enxergam que estão sendo opressores e que estão sendo oprimidos.
Senhor, abra nossos olhos, que o Teu Santo Espírito possa brotar o amor verdadeiro entre nós e que possamos amar verdadeiramente o nosso irmão, o nosso próximo, a nossa família. Abençoe a todos que estão assistindo, aqueles que vão assistir ainda. Que a Tua graça inunde o coração de cada um, dando força para mudar, para procurar ajuda e ser socorrido. Proteja, Pai, essas mulheres que passam dificuldades, esses homens que têm sentido menosprezados em algumas situações, crianças que têm sido violentadas e não têm com quem buscar socorro. Que a Tua graça, a Tua paz leve alívio, segurança e restauração para esses lares. Nos abençoe, Pai. Tenha misericórdia de nós. É o que lhe peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e nos vemos aí na próxima semana. Tá bom? Valeu, gente.